Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dessa história de uma dissociação entre os Estados Unidos e Israel. Será que eles estão em rota de colisão de seus interesses? Será que esses países, ambos parceiros há tantas décadas, podem no futuro sofrer uma espécie de divórcio diplomático e agora nós estamos vendo apenas os primeiros passos disso? Nós já vamos falar a respeito, mas antes eu queria dar uma passada rápida em várias matérias que tratam de economia para que vocês estejam por dentro do que está acontecendo. Nós vemos notícias boas ou supostamente boas vindas das bolsas, né? Elas não param de subir no mundo inteiro. Quando dá uma pequena queda, logo ela volta a subir mais uma vez. Mas como isso pode ser possível se os salários das pessoas compram cada vez menos, se as casas e salas comerciais estão impossíveis de serem comprados, se as coisas não param de subir ao mesmo tempo em que empresas estão fechando, muitas entrando em concordata, como é que a economia real está descolando do valor dos ativos? Será que os ativos estão mesmo se valorizando ou simplesmente as pessoas não sabem onde colocar toda aquela liquidez que foi empurrada a goela abaixo no período do flagelo? Isto é, dinheiro que foi impresso e agora está sendo recolocado no mercado, digamos assim, supervalorizando ativos que valem muito menos do que isso e que de uma hora para outra podem cair, drenando toda essa liquidez que está excedente no mercado. Será que é isso? Vamos ver. Depois do inverno das startups, diz essa matéria, vem aí a ressaca dos CVCs. O que são os CVCs? São os Corporate Venture Capital, que resumidamente seria capital de risco investido em desenvolvimento de aplicativos e softwares para corporações. Então, as corporações, sejam elas médias, grandes ou as gigantescas, colocam capital para desenvolver esses aplicativos ou softwares, ou enfim, programas para que, evidentemente, facilite a vida delas ou que gere mais lucro, ou para que facilite o acesso ao cliente. E aí, então, elas obtenham mais lucro, evidentemente. Só que o que está acontecendo é que depois do inverno das startups, ou seja, aquelas empresas de tecnologia também que recebiam dinheiro de investimento para se desenvolver, depois delas terem um arrefecimento, quer dizer, as pessoas não estão mais botando dinheiro nelas, chegou a vez das CVCs, as Corporate Venture Capital, estão perdendo dinheiro. Ninguém mais ou pouca gente está colocando dinheiro nisso agora. Apesar da aparente exuberância atual, 90% dos Corporate Venture Capitals não devem ser renovados ou devem deixar de existir nos próximos 2 ou 3 anos. Será que essas pessoas, os dirigentes das corporações, que, portanto, são os capitães das naus, né, que fornecem as mercadorias para o mundo, será que eles não entendem de economia? Será que aquilo que eles estão fazendo agora não é justamente aquilo que a gente vinha há muito tempo dizendo que aconteceria? Um grande crash, e eles estão vislumbrando nesse mar tempestuoso que uma tempestade está se armando e eles estão aportando seus navios no cais, né, deixando eles acorrentados, seguros, para só zarpar novamente depois que o maremoto de liquidez for drenado? Parece que sim. Nós falávamos lá em 2021 já que nós víamos movimentos como esse de Mark Zuckerberg vendendo ações do Facebook quase todos os dias de 2021. Então, se o próprio dono da empresa vende as ações, embora elas continuem subindo, será que ele não sabe de algo que aqueles que estão comprando as ações dele, que dirige a empresa, não sabe? Então, parece que ele sabe algo a mais. O bilionário cofundador da Salesforce vendeu 3 milhões de dólares em ações por dia. Isso aqui eu já falei para vocês. Mark Benioff tem feito resgates quase diariamente de 15 mil papéis da empresa, somando um total de 475 milhões de dólares em 2023. Caramba, a pessoa vende a própria empresa que ela está dirigindo. Eu já falei sobre o Walmart, que é para vocês também, né? E outros tantos estão fazendo isso. O que eles estão vislumbrando? Eles não querem estar com o navio deles nesse mar revolto, né? A onda está subindo, a onda dos ativos, né? Cada vez mais alta, cada vez mais alta. E tem gente surfando lá em cima. De repente, essa onda vai dar o capote, né? E aí as pessoas vão vir de roldão, parar na praia,
né, sem a cueca, vão parar sem prancha, sem nada na praia, se chegarem na praia. E o BS-BB acredita que Copom mudará o plano de voo e acelerará o ritmo de cortes. Por que de repente eles estão alucinados pensando em cortar juros? Não era para vir mais devagar esses cortes, depois que a inflação baixasse? Ora, a inflação não baixou, na minha visão. O preço na cidade de vocês, quando vocês estão indo no mercado, está baixo, está em 2%? Como é que está a inflação? Ou está cada vez aumentando um pouquinho mais o preço das coisas? Então, por que eles estão baixando juros agora, falando de baixar isso rapidamente, sendo que a inflação ainda não arrefeceu? Será que é porque eles estão vendo que logo o crash vai se instalar? Não sei, eu estou apenas fazendo perguntas aqui. Por que o Fed ficou sozinho enquanto o Banco Central Europeu e o Banco Central Britânico, porque o Reino Unido se separou da Europa, então são dois bancos centrais diferentes, né? Mas os bancos centrais da Europa como um todo, enquanto eles insistem em juros mais altos por mais tempo, por que o Fed está falando em manter os juros agora e observar para talvez baixar os juros? Sendo que muitos bancos estão à beira de quebrar porque estão com venda descoberto. Não vou explicar aqui de novo, mas para quem não entende dessa linguagem, basicamente os bancos estão com as cuecas na mão, né, com medo, e se o juro não baixar rapidamente, muitos deles podem quebrar. Então, por que será? Será que a economia está tão bem assim no Brasil e no mundo como os políticos, né, aqueles que são os mais conhecidos como as pessoas que falam a verdade o tempo inteiro, quando eles vêm dizer para nós que tudo está bem, não se preocupem, vai dar tudo certo? Será que nós devemos acreditar nos políticos? Bom, cada um de vocês sabe, né? E para finalizar, antes de nós irmos para a matéria principal, o Banco Central abriu consulta pública sobre regulação de Bitcoin e criptomoedas no Brasil. Mais uma vez, mais um indício daquilo que eu venho dizendo. Vão regular, vão proibir, vão criminalizar, vão corroer o valor através de tributação, até o ponto em que as pessoas vão dizer, quer saber, isso aí já não é mais aquilo que era antes. Agora, regulação de criptoativos é diferente de regulação de criptomoedas. Porque um criptoativo pode ser, por exemplo, essa tampinha. Eu posso registrar essa tampinha como uma codificação cripto. Eu posso registrar a Mona Lisa como um criptoativo. Eu posso criar criptoativo para todos os objetos que eu tenho dentro da minha residência. Eu penso que a regulação dos criptoativos é algo óbvio que virá, porque no futuro nem cartórios existirão e nem Detrans. O que vai acontecer? O seu automóvel vai ser registrado em um criptoativo que vai inclusive poder ter subdivisões de criptoativo para cada peça que tiver dentro do seu carro. Quando você trocar o motor do seu carro, há um criptoativo para o carro e os subcriptoativos para cada peça. Você vai lá e troca o subcriptoativo do motor do carro, vinculando o novo criptoativo do motor novo com o criptoativo principal do carro. E assim vai ser os imóveis também. Os cartórios, com o tempo, deixarão de existir na quantidade em que existem. Os negócios serão, de imóveis serão feitos por contratos vinculados aos criptoativos. E aí haverá, talvez, 2, 3, meia dúzia de cartórios virtuais por estado, quiçá, né, se houverem meia dúzia, talvez um só, né, para cada setor, um para títulos e documentos, um para registros civis e outro para registros de imóveis, talvez um só para cada setor, para cada estado. Não vai ser necessário outros. Então, os criptoativos serão regulados. E as criptomoedas, né, talvez percam o valor, né, porque as pessoas vão entender que aquilo que dava valor a elas era a liberdade. E depois que o sistema se apropriou, adentrou e contaminou, né, elas perderam seu valor intrínseco, que era a liberdade. Mas vamos à questão principal que nós nos propomos a analisar hoje. Será que Israel e Estados Unidos estão em rota de colisão? Em um interesse específico, em uma situação específica, sim. Para Washington, o foco singular e incansável de Netanyahu nas táticas militares representa um pesadelo estratégico. Para Washington, especialmente enquanto Washington está sob a administração Biden.
porque a administração Biden tem sempre buscado, né, os democratas, uma aproximação com o Irã, inimigo de Israel. Então, ao mesmo tempo, há dentro do Partido Democrata uma esquerda judaica, porque os judeus também se dividem em vários espectros políticos e ideológicos, né, que apoia Biden. E há uma esquerda lá dentro também, que é ligada muito fortemente ao Islã, como, por exemplo, a da Kamala Harris, ou a esquerda ideológica comunista, ou socialista, ou progressista, chame você do que quiser, que não necessariamente apoiaria Israel. Então, o Partido Democrata é muito mais dividido em relação a isso, enquanto que o Partido Republicano nem tanto, embora tenha também suas divisões. Numa matéria de 8 de dezembro, que parece ter recebido pouca atenção na cobertura da imprensa ocidental sobre a expansão da campanha militar de Israel em Gaza, havia esta pequena informação. Os militares de Israel esperam que as operações continuem até o final de janeiro, abre aspas, seguidas por uma insurgência de nível inferior de 3 a 9 meses, fecha aspas. A Casa Branca está bem ciente da promessa do primeiro-ministro Netanyahu de fazer tudo o que for necessário para destruir o Hamas. Mas, para além de duvidar que esse objetivo seja viável, as autoridades norte-americanas provavelmente concluíram que Israel não é capaz de prosseguir a sua campanha em Gaza sem atingir, né, letalmente muitos mais civis, né, que são os palestinianos, eles chamam aqui na matéria, ou não está preparado para o fazer. Então, a Casa Branca ela está preocupada, Washington está preocupada com o quê? Com a sua base eleitoral. Biden tem muitos eleitores que não dão apoio a Israel. E esses eleitores, evidentemente, não apoiariam um Donald Trump da vida, mas, eventualmente, podem apoiar um Kennedy. Eu nem sei a posição de Kennedy a respeito de Israel, para ser bem sincero. Mas eles estão preocupados que aquela parcela, e não é pouca essa parcela, dos eleitores norte-americanos que compõem a base do Partido Democrata e que é anti-Israel, comece a erodir o apoio que essa vertente política norte-americana tem. Então eles querem que Netanyahu cesse o quanto antes a atividade que ele está desenvolvendo lá contra o Hamas, para que o desgaste de Washington, que está apoiando Netanyahu, cesse. Desgaste político interno, uma vez que no ano que vem há eleições. Entretanto, Netanyahu tem uma proximidade muito maior com Donald Trump do que tem com Biden. Então, Netanyahu, primeiro, não está preocupado com a opinião internacional, ele está preocupado com a opinião dos seus cidadãos. Ele quer prestar contas né, daquele ataque que aconteceu contra Israel aos seus cidadãos e não ao mundo. E, em segundo lugar, para ele não interessa se Biden está sendo desgastado ou não, desde que o apoio que ele dá, que não vem especificamente por conta dele, mas por conta de uma outra parcela de apoiadores que Biden tem, que apoiam Israel, não necessariamente apoiando Netanyahu. Então, ele está aproveitando de uma posição que não é tão comum de se acontecer, onde ele, em continuando, ele só tem a ganhar, em continuando essa ação que ele está perpetrando lá, e ao mesmo tempo em que ele mais ganha fazendo isso, os adversários deles, em todos os aspectos, mais estão perdendo. Pelo menos essa é a visão que eu estou tendo, porque ele vai desgastando Biden lá para o ano que vem. E aí o aliado maior dele, que seria Trump, vai se beneficiando disso. Talvez até o Kennedy vá se beneficiar disso, né? Eu não sei, eu não estudei a posição de Kennedy a respeito desse tema, mas muito provavelmente ele vai também ter benefício. Ora, uma vez que existam 3 candidatos, em que o terceiro candidato, Kennedy, tire voto de ambos os lados, mas que tire mais votos de Biden do que de Trump, Trump acaba ganhando, né, de qualquer maneira. Então eu acho que toda essa matéria aqui, que é uma matéria bem longa, se vocês quiserem lê-la, eu vou deixar aqui o título em original, aqui no inglês, para que vocês o pesquisem, né? Então, resumidamente, tudo isso aqui que vocês podem ler, né, e observar os detalhes, tem mais coisas interessantes para aprender, se resume a isso. A preocupação da administração Biden, na minha visão e opinião, é com as eleições do ano que vem nos Estados Unidos. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.